Gustavo foi algemado no corredor e levado pela justiça. Patrícia agarrou os gêmeos contra o peito, parando no meio do corredor. "Não vão levar eles", declarou ao oficial que avançava em sua direção. O empresário gritou desesperado antes de sumir pelo corredor. Ela permaneceu ali firme. Mas quando o silêncio tomou conta do corredor e a porta do elevador se fechou levando Gustavo, Patrícia sentiu as pernas fraquejarem. O peso dos 2 bebês em seus braços parecia ter triplicado, não pelo esforço físico, mas pela responsabilidade que agora recaía inteiramente sobre ela. Pedro choramingava baixinho, ainda assustado com a confusão, enquanto Paulo agarrava o tecido do uniforme dela com força, como se soubesse instintivamente que algo estava errado. "Calma, meus amores, a Patty está aqui", sussurrou ela, levantando-se devagar do chão frio do corredor, sentindo cada músculo do corpo protestar. Caminhou até a porta do apartamento que ainda estava aberta e entrou, fechando-a atrás de si com uma das mãos, o som da tranca ecoando como um sino fúnebre. O apartamento estava exatamente como ela havia deixado uma hora antes, quando estava preparando o almoço das crianças na cozinha, mas agora tudo parecia diferente, carregado de uma ameaça invisível que pairava no ar condicionado gelado. Patrícia foi até a sala e sentou no sofá de couro bege, ajeitando os gêmeos no colo. Eles tinham 11 meses agora, cabelos loiros como os da mãe, olhos claros como os do pai, bochechas rosadas e rechonchudas que ela beijava dezenas de vezes por dia. Pedro era mais agitado, sempre tentando escapar do berço, enquanto Paulo era mais calmo, observador, com um sorriso tímido que derretia qualquer coração. Ela os conhecia melhor do que qualquer pessoa no mundo. Sabia que Pedro chorava diferente quando estava com fome ou com sono, que Paulo só dormia se alguém fizesse carinho na sua testa, que os dois adoravam quando ela cantava aquela música de ninar que aprendeu com a avó. "O que vai ser da gente agora?", perguntou ela para o vazio da sala, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Os bebês a olharam com aqueles olhos confiantes, como se ela tivesse todas as respostas, como se fosse capaz de resolver qualquer problema, e isso fez o coração dela apertar ainda mais. A campainha tocou, um som agudo que cortou o silêncio e fez Pedro se assustar, começando a chorar de novo. Patrícia se levantou, colocou os meninos no cercadinho da sala, cercou-os de brinquedos coloridos e foi até o interfone. "Quem é?", perguntou, tentando manter a voz firme. "Sou o Dr. Antônio, advogado do Sr. Gustavo. Ele conseguiu me ligar da delegacia. Preciso falar com a senhora urgentemente." Ela hesitou por alguns segundos, olhando para os bebês que brincavam alheios a tudo. Depois apertou o botão para liberar a entrada. Poucos minutos depois, um homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno amarrotado e expressão cansada, bateu na porta. Patrícia abriu, mantendo a corrente de segurança. "Pode mostrar algum documento?", pediu ela. Ele mostrou a carteira da OAB através da fresta. "Patrícia, posso entrar? Temos pouco tempo e muito o que conversar." Ela o deixou entrar e ele foi direto ao ponto, sentando na poltrona em frente ao sofá, onde ela se acomodou novamente com os meninos. "A situação é mais grave do que imaginávamos", começou ele, tirando uns papéis da pasta. "Gustavo está sendo acusado de desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. As evidências apresentadas são robustas, mesmo que sejam falsas." Patrícia sentiu o sangue gelar. "Como assim, falsas?" Alguém plantou documentos, falsificou assinaturas, criou um rastro de papel que leva direto a ele. É uma armação bem elaborada, provavelmente feita pelos próprios sócios dele que queriam tomar controle da empresa. Dr. Antônio se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. "O problema maior não é nem a prisão dele, é a questão das crianças." "O que têm elas?", perguntou Patrícia, apertando instintivamente os braços ao redor dos pequenos.
Legalmente, com o pai preso, elas ficam numa situação vulnerável. Você não tem guarda, não é parente, tecnicamente é apenas uma funcionária. O conselho tutelar pode ser acionado a qualquer momento para levar as crianças para um abrigo até que a situação se resolva. As palavras bateram nela como socos. Abrigo. A ideia de Pedro e Paulo, que nunca haviam dormido longe dela, sendo colocados em uma instituição com dezenas de outras crianças, chorando à noite sem entender por que a Patty não vinha consolá-los, era insuportável. Isso não vai acontecer, disse ela, a voz saindo mais forte do que esperava. Doutor Antônio, o senhor me escuta bem. Eu não vou deixar levarem essas crianças. Não enquanto eu estiver respirando. O advogado a observou por alguns segundos, vendo a determinação que brilhava nos olhos dela, e assentiu devagar. Gustavo disse que você reagiria assim. Por isso ele me pediu para te dar estas instruções. Ele entregou um papel com a letra apressada de Gustavo. Se a situação ficar insustentável, se virem buscar as crianças, você pega o carro da garagem, as chaves estão na gaveta da cozinha e vai para o sítio da família dele no interior. Tem dinheiro escondido no escritório, na gaveta de baixo com fundo falso. Fica lá até eu conseguir resolver isso daqui. Patrícia leu o papel 2 vezes, as mãos tremendo. Ele está pedindo para eu fugir com as crianças? Ele está pedindo para você protegê-las da única forma possível. Depois que o advogado foi embora, prometendo voltar com notícias assim que possível, Patrícia ficou sozinha novamente. Colocou os bebês para dormir no quarto deles, um ambiente que ela mesma havia decorado meses atrás, com papel de parede de nuvenzinhas azuis, móveis musicais e bichinhos de pelúcia espalhados pelos cantos. Ficou ali parada entre os 2 berços, observando os rostinhos tranquilos adormecidos, e as memórias vieram como uma enxurrada. Lembrou do primeiro dia em que pisou naquele apartamento há 1 ano e meio, indicada pela porteira do prédio para trabalhar como faxineira 3 vezes por semana. Na época, Gustavo era casado com Adriana, uma mulher doce e elegante que estava grávida de gêmeos. Patrícia, que morava num quarto alugado na Zona Norte e trabalhava em 3 casas diferentes para pagar as contas, viu naquele emprego uma oportunidade de estabilidade financeira. Adriana era diferente das outras patroas que ela havia tido. Conversava com ela, perguntava sobre sua vida, oferecia café e biscoitos nos intervalos do trabalho. Quando a gravidez começou a complicar e ela precisou ficar de repouso, Patrícia passou a ir todos os dias, ajudando com as tarefas domésticas e fazendo companhia para a gestante que se sentia sozinha enquanto Gustavo trabalhava. «Patrícia, você tem jeito com crianças?» perguntou Adriana certa tarde, acariciando a barriga já grande. «Tenho sim, dona Adriana. Sempre cuidei dos sobrinhos quando eram pequenos.» «Que bom, porque eu vou precisar de muita ajuda quando eles nascerem. 2 bebês ao mesmo tempo não deve ser fácil.» Elas riram juntas, planejando como seria a rotina quando Pedro e Paulo chegassem. Mas os planos mudaram drasticamente numa madrugada de dezembro. Patrícia estava em casa quando o telefone tocou. Era Gustavo, a voz embargada, quase irreconhecível. «Patrícia, preciso que você venha aqui no hospital. Agora, por favor.» Ela pegou o primeiro ônibus, ainda de pijama por baixo do casaco, o coração acelerado por uma intuição ruim. Encontrou Gustavo no corredor da maternidade, sentado numa cadeira de plástico, o rosto nas mãos, tremendo. «Eles nasceram», disse ele quando a viu. «Pedro e Paulo estão bem, mas a Adriana...» A voz dele quebrou. Ela teve hemorragia na cesárea. Os médicos fizeram de tudo, mas não conseguiram parar o sangramento. Patrícia sentiu o chão sumir debaixo dos pés.
Adriana, que ainda na semana anterior estava mostrando as roupinhas que havia comprado para os bebês, que falava dos sonhos que tinha para os filhos, que pedia para Patrícia prometer que sempre cuidaria bem da casa deles. "Onde estão os meninos?" perguntou ela, engolindo o próprio choro para ser forte por ele. "No berçário. Eu não sei o que fazer, Patrícia. Eu não sei como cuidar de 2 recém-nascidos sozinho. Nunca troquei uma fralda na vida. Nunca preparei uma mamadeira." Ela o abraçou ali mesmo no corredor do hospital, sentindo o corpo dele tremer de desespero e exaustão. "Eu ajudo", disse ela simples e direto. "O senhor não vai estar sozinho." E assim começou uma nova fase na vida de todos eles. Patrícia passou a ir ao apartamento todos os dias, chegando de manhã cedo e saindo só depois que os bebês estavam dormindo. Ensinou Gustavo a trocar fraldas, a preparar mamadeiras na temperatura certa, a interpretar os diferentes tipos de choro. Nos primeiros meses, ele estava perdido, alternando entre momentos de pânico total e episódios de tristeza profunda pela perda da esposa. Uma noite, quando os gêmeos tinham 3 meses e atravessavam uma fase de cólicas intensas, Patrícia encontrou Gustavo chorando na cozinha, exausto, depois de horas tentando acalmar Pedro, que gritava sem parar. "Eu não consigo", disse ele, a voz quebrada. "Eles precisam da mãe deles, não de um pai que não sabe de nada." Patrícia pegou Pedro dos braços dele, colocou o bebê contra o peito e começou a fazer um movimento ritmado, sussurrando uma cantiga baixinho. Em poucos minutos, o choro cessou. "Eles precisam de amor", disse ela, olhando nos olhos vermelhos de Gustavo. "E o Senhor tem muito amor para dar, só precisa de tempo para aprender." Naquela noite, pela primeira vez, ela dormiu no apartamento, no sofá da sala, para ajudar com as mamadas da madrugada. O que começou como uma noite esporádica se tornou rotina. Gustavo ofereceu o quarto de empregada para ela, com salário fixo e carteira assinada. Patrícia aceitou, não só pela segurança financeira, mas porque havia se apegado àquelas 2 crianças de uma forma que ela mesma não conseguia explicar. Talvez fosse o instinto materno que nunca havia tido oportunidade de exercer. Talvez fosse a necessidade deles de uma figura feminina constante. Ou talvez fosse simplesmente amor puro e inexplicável. O fato é que, aos poucos, ela se tornou mais do que uma funcionária. Era quem acordava de madrugada quando eles choravam, quem cantava para eles dormirem, quem comemorava cada sorriso, cada primeiro som, cada pequena conquista. Gustavo também mudou. O homem perdido e desesperado dos primeiros meses foi dando lugar a um pai dedicado, que chegava do trabalho ansioso para ver os filhos, que passava os fins de semana brincando no tapete da sala, que decorava cada palavra nova que eles balbuciavam. E sem que nenhum dos dois percebesse conscientemente, a relação entre Patrícia e ele foi se transformando. Começaram a jantar juntos depois que as crianças dormiam, conversando sobre o dia, sobre os planos para o fim de semana, sobre coisas banais que de alguma forma pareciam importantes quando divididas. Ela contava sobre a infância no interior, sobre a mãe que criou 5 filhos sozinha, sobre os sonhos que havia deixado de lado para trabalhar. Ele falava sobre a pressão no trabalho, sobre os sócios que questionavam suas decisões, sobre a saudade que sentia de Adriana, mas também sobre a gratidão imensa por ter Patrícia ao lado dele naquele momento tão difícil. "Eu não sei o que seria de nós sem você", disse ele numa dessas noites, depois de um dia particularmente puxado em que Paulo havia ficado com febre. "O senhor se sairia bem", respondeu ela, arrumando os brinquedos espalhados pela sala. "Os pais sempre dão um jeito." "Não, Patrícia, eu falo sério. Você salvou a gente, salvou a mim e salvou eles. Eu estava afundando e você me puxou para cima." Ela parou o que estava fazendo e o olhou. Havia algo diferente na voz dele, uma intensidade que a fez corar. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria", murmurou. "Não,
Qualquer pessoa teria feito o trabalho e ido embora. Você ficou. Você se importou. Você amou eles como se fossem seus. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Os meses seguintes trouxeram uma proximidade ainda maior, mas também uma tensão silenciosa. Pequenos momentos se tornaram carregados de eletricidade, quando as mãos deles se esbarravam ao pegarem o mesmo brinquedo, quando ela o encontrava observando-a cantar para os bebês, quando ele insistia em ajudá-la com tarefas que ela sempre fazia sozinha. Uma noite, Patrícia acordou com o choro de Pedro e foi até o quarto dos gêmeos. Encontrou Gustavo já lá, tentando acalmar o menino que estava com pesadelos. "Eu cuido dele", disse ela, se aproximando. "Não, fica aqui comigo", pediu ele. "Às vezes, eu acho que eles gostam mais quando estamos os dois juntos." Ficaram ali, lado a lado, cada um segurando um bebê, sussurrando palavras de conforto. Quando os meninos voltaram a dormir, permaneceram parados, sem coragem de quebrar aquele momento de intimidade familiar. "Patrícia", começou ele, a voz baixa para não acordar as crianças. "Tem uma coisa que eu preciso te falar." Ela o olhou, o coração acelerando. "O que é?" Ele hesitou, passando a mão livre pelo cabelo. "Eu sei que a nossa situação é complicada. Você trabalha para mim, eu sou seu patrão. Tem toda uma questão de hierarquia que não deveria ser ignorada." Ela engoliu seco, imaginando onde aquela conversa ia parar. "Mas eu também sei que o que acontece aqui entre nós quatro não é só trabalho, é uma família, e eu..." Ele parou de novo, olhando para Pedro, que dormia tranquilo em seus braços. "Eu comecei a sentir por você coisas que não deveria sentir." O coração de Patrícia disparou. "Gustavo!" "Deixa eu terminar. Eu sei que é errado. Sei que pode complicar tudo. Sei que você pode se sentir pressionada por causa do emprego. Mas eu precisava falar porque não aguento mais fingir que é só gratidão o que eu sinto." Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o rosto sincero dele na penumbra do quarto. "Não é errado", disse ela finalmente, quase sussurrando. "E eu também sinto." Ele a encarou, surpreso. "Sente o quê?" "Sinto que quando você chega do trabalho, a casa fica completa. Sinto que quando você sorri para os meninos, meu coração aquece. Sinto que quando você olha para mim daquele jeito, como se eu fosse especial, eu me sinto a mulher mais importante do mundo." Eles se aproximaram devagar, ainda segurando os bebês, e se beijaram pela primeira vez ali no quarto das crianças. Um beijo suave, cuidadoso, cheio de sentimento contido. Quando se afastaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. "E agora?" perguntou ela. "Agora a gente vai devagar", respondeu ele. "A gente vai ver onde isso nos leva, sem pressa, sem pressão. O importante é que os meninos estejam sempre em primeiro lugar." "Sempre", concordou ela. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Patrícia. O relacionamento deles floresceu de forma natural, sem pressa, construído sobre a base sólida da confiança e do cuidado mútuo com as crianças. Gustavo passou a trabalhar menos, chegando mais cedo em casa para jantar com eles, para dar banho nos meninos, para ajudar a colocá-los para dormir. Nos fins de semana, saíam juntos para o parque, para o shopping, para passeios simples, que pareciam extraordinários porque eram feitos em família. Patrícia nunca havia se sentido tão realizada. Tinha o amor de um homem bom, o carinho de duas crianças que a viam como mãe e uma vida estável e feliz. Às vezes, deitada na cama do quarto que agora dividia com Gustavo, ela se beliscava para ter certeza de que não estava sonhando. Mas a felicidade durou pouco.
Os problemas começaram sutilmente, com Gustavo chegando mais tarde do trabalho, mais estressado, recebendo ligações em horários estranhos. É só uma fase, explicava ele quando ela perguntava. Uns contratos que estão complicados, nada demais. Mas Patrícia percebia que era mais sério do que ele admitia. Uma noite, ela acordou e não o encontrou na cama. Foi procurá-lo e o achou no escritório, cercado de papéis, a cabeça entre as mãos. "O que está acontecendo?" perguntou ela, se sentando no braço da poltrona dele. "Os sócios estão me pressionando para assinar uns contratos que eu não concordo", disse ele cansado. "Querem que a empresa entre numa licitação que eu acho que é furada. Mas eles dizem que, se eu não assinar, vão me tirar da presidência." "E você não pode sair e montar sua própria empresa?" "Não é tão simples assim. Tem muito dinheiro envolvido, muito compromisso assumido. E agora eu tenho vocês três para pensar também." As pressões aumentaram nas semanas seguintes. Gustavo emagreceu, desenvolveu olheiras profundas, começou a beber mais do que o normal. Uma manhã, Patrícia encontrou ele dormindo no sofá do escritório, ainda vestido com a roupa do dia anterior. "Gustavo, você precisa de ajuda", disse ela preocupada. "Isso não pode continuar assim." "Eu sei", respondeu ele, se levantando com dificuldade. "Mas não sei o que fazer. Eles têm documentos que me comprometem. Dizem que, se eu não cooperar, vão me denunciar por irregularidades que nem sei que existem." "Que tipo de irregularidades?" "Superfaturamento, propina, lavagem de dinheiro. Coisas que eu nunca fiz, mas que eles podem fazer parecer que eu fiz." Patrícia sentiu um frio na espinha. "E se você procurar a polícia primeiro? Denunciar eles antes que eles te denunciem? Com que prova? É a minha palavra contra a deles, e eles são maioria na sociedade." A situação explodiu numa manhã de terça-feira. Patrícia estava dando café da manhã para os gêmeos quando ouviu vozes alteradas na sala. Deixou os meninos no cadeirão e foi ver o que estava acontecendo. Encontrou Gustavo discutindo com dois homens de terno que ela não conhecia. "Não vou assinar isso", dizia ele, jogando uns papéis sobre a mesa. "Então você assumiu sua escolha", respondeu um dos homens friamente. "A partir de agora, você é nosso inimigo. E nós não costumamos ser generosos com inimigos." Eles saíram sem se despedir, e Gustavo ficou parado no meio da sala, respirando pesado. "Quem eram esses homens?" perguntou Patrícia. "Meus ex-sócios", respondeu ele. "E eu acho que acabei de assinar minha sentença de morte profissional." Ele não estava exagerando. Nos dias seguintes, começaram a aparecer notícias na imprensa sobre irregularidades na empresa de Gustavo. Primeiro foram matérias pequenas, em jornais de menor circulação. Depois a coisa ganhou corpo. Revistas de economia, programas de televisão, sites especializados, sempre o mesmo tom. Empresário suspeito de desviar verbas públicas, construtora investigada por superfaturamento, executivo pode estar envolvido em esquema de corrupção. "Eles estão me destruindo sistematicamente", disse Gustavo uma noite, depois de assistir a mais uma reportagem sobre o caso. "Estão plantando provas, comprando testemunhas, criando um caso do nada. A verdade sempre aparece", tentou consolá-lo Patrícia. "Não sempre", respondeu ele amargo. "Às vezes a mentira é mais conveniente para todo mundo." A pressão aumentou quando a Polícia Federal abriu inquérito oficial. Gustavo foi chamado para depor várias vezes. Sua casa foi vasculhada, seus telefones grampeados, suas contas bloqueadas. Patrícia via o homem que amava se desfazendo aos poucos, corroído pela injustiça e pela impotência. Ele tentava manter a normalidade em casa, brincar com os meninos, sorrir para ela, mas era visível o esforço que fazia. "Eu tenho medo", confessou ele uma noite, abraçado com ela na cama. "Medo de ser preso, medo de perder vocês, medo de que os meninos cresçam pensando que o pai é um criminoso.
Isso não vai acontecer, disse ela, acariciando o cabelo dele. Nós vamos lutar. Vamos provar sua inocência. E se não conseguirmos? E se me prenderem? O que vai acontecer com Pedro e Paulo? A pergunta ficou no ar, pesada como chumbo. A resposta veio numa manhã ensolarada de quinta-feira, quando a campainha tocou insistentemente e Patrícia abriu a porta para se deparar com oficiais de justiça. O resto aconteceu rápido demais para processar. A ordem de prisão, as algemas, Gustavo sendo levado pelo corredor enquanto ela se agarrava aos bebês como se a vida dela dependesse disso. E agora ali estava ela, sozinha no apartamento silencioso, com duas crianças que dependiam inteiramente dela e uma decisão impossível a tomar. O telefone tocou, tirando-a dos pensamentos. Era um número desconhecido. Ela atendeu com receio. Patrícia, aqui é a assistente social Márcia, do Conselho Tutelar. Fiquei sabendo da prisão do Sr. Gustavo. Preciso fazer uma visita aí hoje para avaliar a situação das crianças. O sangue de Patrícia gelou. As crianças estão bem comigo, disse ela, tentando manter a voz firme. Eu sei, mas é procedimento padrão. Quando o responsável legal é preso, precisamos verificar as condições dos menores. Vou aí às 3 da tarde. Patrícia desligou o telefone e olhou para o relógio. Eram 11 da manhã. Tinha 4 horas para decidir o que fazer. Podia esperar a assistente social, explicar a situação, torcer para que ela fosse compreensiva. Ou podia seguir as instruções de Gustavo e fugir com as crianças. A primeira opção era a mais sensata, a mais legal, a mais segura para ela. A segunda era um salto no escuro, um risco enorme que podia arruinar sua vida para sempre. Ela foi até o quarto dos gêmeos, onde eles brincavam no cercadinho, alheios a toda a confusão. Pedro tentava empilhar blocos coloridos, enquanto Paulo mordia um ursinho de borracha. Quando a viram, os dois sorriram aqueles sorrisos banguela que derretiam seu coração. — O que vocês acham? Perguntou ela, se ajoelhando ao lado do cercadinho. — A Pati deve arriscar tudo por vocês? Pedro largou os blocos e estendeu os bracinhos para ela. Paulo engatinhou até a grade e fez aquele ruído que significava colo. Ela pegou os dois, um em cada braço, e eles se aconchegaram contra ela. Confiantes, seguros, amados. Naquele momento, olhando para aqueles rostinhos inocentes, Patrícia soube que não havia escolha real. Ela não podia entregá-los para o sistema, não podia deixar que fossem parar em um abrigo, não podia quebrar a promessa silenciosa que havia feito a eles desde o primeiro dia. — Tá bem, sussurrou ela, beijando as testas dos dois. A Pati vai cuidar de vocês, aconteça o que acontecer. Colocou os bebês de volta no cercadinho e correu para o escritório. Encontrou a gaveta com fundo falso, pegou o dinheiro e a chave do sítio. Depois foi até o quarto dela, pegou 2 malas grandes e começou a encher com roupas das crianças, fraldas, mamadeiras, remédios, brinquedos. Seus movimentos eram rápidos, precisos, movidos por uma determinação que ela não sabia que possuía. Quando terminou de arrumar tudo, vestiu os meninos com roupas quentes, colocou-os nas cadeirinhas do carro e desceu para a garagem. O SUV de Gustavo estava lá, imponente e intimidador. Ela havia dirigido poucas vezes, sempre carros pequenos, nunca algo tão grande e potente, mas não tinha escolha. Ajustou os bancos, ajeitou os espelhos, respirou fundo e ligou o motor. A saída da garagem foi tensa, mas ela conseguiu. Dirigiu pelas ruas da cidade com cuidado redobrado, olhando constantemente pelo retrovisor, esperando ver sirenes, luzes piscando, a polícia vindo atrás dela. Mas nada aconteceu. O trânsito fluía normal, as pessoas andavam nas calçadas, a vida seguia seu curso como se nada extraordinário estivesse acontecendo. A viagem até o sítio foi longa e cansativa.
Pedro e Paulo dormiram a maior parte do caminho, acordando apenas para mamar e reclamar do calor. Patrícia parou 2 vezes para trocar fraldas e dar água para eles, sempre em postos pequenos, longe das câmeras de segurança. Quando finalmente chegou ao sítio, já era noite fechada. O lugar estava abandonado há anos, com mato alto e aparência de casa mal assombrada. Mas tinha água, luz e um teto. Era o que importava. Ela instalou os meninos no quarto principal, criou um ambiente seguro com colchões no chão e brinquedos espalhados. Naquela primeira noite, dormiu pouco, atenta a qualquer ruído estranho, pronta para fugir se fosse necessário. Os dias no sítio se passaram numa rotina de cuidados intensos com as crianças e preocupação constante. Patrícia não ligava o celular, com medo de ser rastreada. Não saía para comprar nada, racionando a comida que havia trazido. Eram dias de isolamento total, onde sua única companhia eram os balbucios dos gêmeos e seus próprios pensamentos aterrorizantes. Será que Gustavo estava bem? Será que a polícia estava procurando por ela? Será que seria presa por sequestro? À noite, quando os meninos dormiam, ela chorava baixinho, a solidão apertando o peito, a incerteza do futuro pesando como chumbo. Mas a cada manhã, quando via os sorrisos de Pedro e Paulo, a força voltava. Eles estavam bem. Eles estavam seguros. Eles estavam com ela. 1 semana se passou. A comida estava acabando. O leite em pó estava na última lata. Patrícia sabia que precisaria ir à cidade mais próxima, correndo o risco de ser reconhecida. Preparou-se psicologicamente, fez uma lista mental do essencial, colocou os meninos no carro e dirigiu até o vilarejo vizinho. Era um lugar pequeno, com uma igreja, uma praça e um mercadinho modesto. Entrou no mercado com boné e óculos escuros, o coração na boca. Comprou tudo rápido, pagou em dinheiro, evitou olhar nos olhos da caixa. Na saída, passou por uma banca de jornal e viu a foto estampada na capa de um jornal regional. Seu sangue gelou. Era a foto de Gustavo, algemado. E ao lado, uma foto menor, granulada, tirada de alguma câmera de segurança. Ela saindo com o carro. A manchete gritava: empresário preso e babá desaparecida com gêmeos herdeiros. Ela quase deixou as sacolas caírem. Correu para o carro, jogou as compras no porta-malas, as mãos tremendo tanto que mal conseguiu encaixar a chave na ignição. Dirigiu de volta ao sítio em pânico, olhando para todos os lados, vendo perseguição em cada carro que passava. Chegou ao sítio ofegante, trancou todas as portas, fechou todas as janelas. O medo agora tinha forma e nome. Ela estava sendo caçada. Naquela noite, uma tempestade desabou sobre a região. Trovões faziam a casa velha tremer. Relâmpagos iluminavam a sala como flashes sinistros. A luz acabou. Patrícia acendeu velas, sentou no chão entre os colchões onde os bebês dormiam, cantando músicas de ninar com a voz embargada para abafar o som da tempestade. De repente, ouviu um barulho lá fora. Não era trovão. Era o som de um motor. Faróis varreram a fachada da casa. O coração de Patrícia parou. Tinham achado. A polícia havia chegado. Ela abraçou os meninos, preparada para o fim, para ser arrastada dali, para ver os bebês serem levados para o sistema. O barulho de uma porta de carro batendo. Passos pesados na varanda. Alguém forçou a maçaneta. Patrícia! Patrícia! Abre! Sou eu! A voz era rouca, desesperada, mas inconfundível. Ela se levantou num pulo, correu até a porta, destrancou com mãos trêmulas. Gustavo estava lá, encharcado, a roupa suja de lama, o rosto barbudo e magro, os olhos fundos. Parecia um fugitivo, um fantasma do homem elegante que ela conhecia. Ele olhou para ela, depois para os meninos dormindo à luz de velas e desabou de joelhos, chorando. Você salvou eles, repetia soluçando. Você salvou meus filhos. Patrícia o puxou para dentro, trancou a porta e o abraçou, sentindo o corpo dele tremer contra o seu. Como você conseguiu sair?
Perguntou ela, confusa, aliviada, aterrorizada. Fugi, sussurrou ele. Consegui um habeas corpus provisório, mas sabia que iam revogar em horas. Peguei um carro emprestado, vim direto. Eles não sabem que esse lugar existe, mas vão descobrir. A gente não tem tempo, Patrícia. A gente precisa sair daqui. Ele foi até os meninos, tocou o rosto de Pedro com delicadeza infinita. Eles estão bem? Estão. Só com um pouco de fome, mas estão bem. Gustavo se levantou, uma nova determinação nos olhos cansados. Você foi incrível. Arriscou tudo por eles. Eu nunca vou conseguir te pagar. Eu não fiz por dinheiro, respondeu ela. Eu amo esses meninos. Ele a olhou de um jeito diferente, intenso, como se a visse pela primeira vez não como funcionária, mas como a mulher forte que ela era. Temos que ir para a fronteira, disse ele. Tenho um amigo no Paraguai. Ele consegue documentos. A gente pode sumir, começar do zero. Fronteira, documentos falsos, uma vida de fugitiva para sempre. E sua inocência. E provar que foi armação. Não dá tempo. O sistema quer me destruir e levar meus filhos. Eu prefiro ser um fugitivo com meus filhos do que um inocente preso sem eles. Ele segurou as mãos dela. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de você. Os meninos precisam de você. Vem com a gente? Era uma proposta insana, abandonar sua vida, sua identidade. Mas olhando para aquele homem destruído que lutava pelos filhos e para os bebês que eram seu mundo, ela soube que não havia escolha. Eu vou. Começaram a arrumar as coisas no escuro, à luz de velas. Gustavo transferiu tudo para o carro dele, um sedã mais discreto. Deixa o seu carro aqui, vão achar que você ainda está na região, instruiu. Quando estavam prestes a sair, um som cortou a noite chuvosa. Sirenes, longe, mas se aproximando. Gustavo gelou. Como descobriram tão rápido? Patrícia correu para a janela. Luzes vermelhas e azuis piscavam na estrada de terra. Eram pelo menos 3 viaturas. Rastrearam o carro que você usou, deduziu ela. Tem uma trilha pelos fundos, disse ele, desesperado. Sai numa estrada velha, mas com essa chuva o carro pode atolar. É a única chance. Correram para o carro, colocaram os bebês que choravam assustados e Gustavo acelerou pela trilha estreita, sem faróis para não serem vistos. O carro sacudia violentamente na lama, galhos batiam na lataria, os bebês choravam com o solavanco. Atrás deles, as luzes das viaturas iluminavam a casa vazia. Tinham escapado por segundos. A trilha era perigosa, ladeada por árvores e barrancos, mas Gustavo dirigia com perícia desesperada. Quando saíram na estrada velha, ele acendeu os faróis e acelerou. Dirigiram em silêncio por horas, afastando-se da vida que conheciam. Quando o sol nasceu, estavam em outro estado, misturados ao trânsito normal da rodovia. Pararam num motel barato, onde ninguém pedia documentos. Entraram no quarto com cheiro de cigarro, exaustos, mas livres. Colocaram os meninos na cama, cercados por travesseiros. Acabou nossa vida antiga, disse Gustavo, a cabeça entre as mãos. Agora somos fantasmas. Patrícia sentou ao lado dele, tocou seu ombro. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos encontraram os dela. Num impulso, movido pelo alívio e pelo medo, ele a abraçou. Um abraço forte, desesperado, que se transformou em beijo. Não foi suave, foi urgente, de 2 almas náufragas se encontrando na tempestade. Eles se afastaram, ofegantes. Desculpa, sussurrou ele. Não pede desculpa, ela respondeu. A gente está vivo. Naquele quarto sórdido, algo novo nasceu entre eles, frágil e poderoso. Mas a TV mostrava o plantão de notícias. A foto deles ocupava a tela inteira. Caçada nacional. Polícia Federal entra no caso. Fronteiras em alerta máximo. Gustavo olhou para a tela, depois para ela. Fecharam o cerco. A fronteira vai estar impossível. E agora? Temos que mudar o plano. Não dá para sair do país.
Temos que nos esconder onde ninguém vai procurar. Ele parou, uma ideia se formando. Você tem parentes no interior, não tem? Lugar esquecido, sem internet? Patrícia assentiu. Tenho uma tia-avó no sertão, lugar que Deus esqueceu. Perfeito. Vamos cruzar o país, vamos virar uma família comum viajando de férias. É nossa única chance. Era loucura, mas a alternativa era a prisão e a separação. Descansaram algumas horas, mudaram o visual. Gustavo cortou o cabelo, raspou a barba. Patrícia prendeu o cabelo, vestiu roupas simples. Pareciam um casal cansado, não fugitivos procurados. A jornada foi extenuante. Dias de estrada, parando só para abastecer, dormindo no carro. O medo era passageiro constante. Cada viatura fazia o coração parar. Numa barreira na Bahia, foram parados. O policial pediu documentos. Gustavo entregou com mão firme, suando frio por dentro. O policial olhou a foto, olhou para Gustavo sem barba, olhou para Patrícia sorrindo nervosa, segurando uma madeira. Olhou para os bebês dormindo. Família bonita, comentou devolvendo os documentos. Boa viagem. Quando se afastaram, Patrícia chorou de alívio. Gustavo segurou a mão dela e não soltou mais. Chegaram ao povoado no sertão depois de 5 dias. A tia de Patrícia, Dona Zezé, uma senhora de 80 anos, quase cega, os recebeu sem perguntas, feliz pela visita da sobrinha neta. A casa era de taipa, chão de terra, mas limpa e isolada. Gustavo, que comandava um império, aprendeu a tirar leite de cabra, carregar água do poço, consertar cerca. Patrícia cuidava da casa e dos meninos, que cresciam fortes, correndo descalços na terra vermelha. Criaram uma rotina simples e estranhamente feliz. À noite, sentavam na varanda, olhavam as estrelas, conversavam sobre tudo menos o passado. O romance floresceu naquele solo árido, nutrido pela cumplicidade. Eles se amavam com intensidade de quem pode perder tudo a qualquer momento. 3 meses depois, Gustavo foi à cidade comprar remédio para Pedro. Na farmácia, a TV estava ligada. Reportagem especial sobre o caso. Novas pistas sobre paradeiro do milionário, dizia a repórter. Testemunhas afirmam ter visto o casal na Bahia. A imagem que fez o chão sumir, vídeo de segurança do posto onde pararam, mostrando claramente o rosto de Patrícia. Polícia, já tem equipe rastreando a região. Gustavo largou o remédio e saiu correndo. Dirigiu como louco de volta ao sítio. Arruma tudo. Agora, eles sabem. Eles estão vindo. O terror voltou mais forte. A bolha de felicidade estourou. Jogaram tudo no carro. Se despediram de Dona Zezé com beijos rápidos. Fugiram novamente. Dessa vez não havia rumo. Eram animais acuados. Dirigiram em círculos, tentando despistar fantasmas. O dinheiro acabando, o carro quebrando, os meninos cansados, chorosos. Numa tarde, o carro pifou numa estrada deserta. Fumaça do capô. Gustavo chutou o pneu, gritando de frustração. Patrícia sentou na beira da estrada com os bebês no colo, exausta. Acabou, Gustavo, disse ela. Não temos mais para onde ir. Eles venceram. Gustavo se ajoelhou na frente dela. Não, eu não aceito. Vou a pé até a cidade. Vou roubar um carro. Vou fazer qualquer coisa. Não! Ela segurou o braço dele. Chega de fugir. Olha para eles. Eles precisam de paz. Talvez seja a hora de se entregar. Nunca. Eles vão me prender e jogar meus filhos num orfanato. Eu morro antes. Nesse momento, um carro preto parou ao lado. O vidro desceu. Um homem de terno, óculos escuros. Gustavo Mendes? Gustavo se colocou na frente de Patrícia e das crianças, pronto para lutar. Quem é você? Polícia? O homem sorriu friamente. Não, sou advogado. E tenho uma proposta que pode salvar sua liberdade e seus filhos. Mas vai custar caro. Que proposta? Entrem. A polícia está a 20 quilômetros daqui. Gustavo olhou para Patrícia. Era salto no escuro.
Confiar num estranho ou esperar a polícia? Ele estendeu a mão. Vamos. Entraram no carro. O ar-condicionado foi choque. Meu nome é Ricardo, disse o homem. Represento investidores que sabem que você é inocente. Temos provas da fraude dos seus sócios. Podemos limpar seu nome. Gustavo sentiu esperança. E o que querem em troca? Ricardo olhou pelo retrovisor. Sua empresa. Controle total. Você sai limpo, com dinheiro, mas sem o império. Era o trabalho de uma vida. Mas Gustavo olhou para Patrícia segurando os meninos. Viu o amor nos olhos dela. Fechado, mas tem condição. Patrícia vem comigo. Ela faz parte do pacote. Se for presa por me ajudar, não há acordo. Ricardo riu. Feito. Nossos advogados são ótimos em fazer acusações de sequestro desaparecerem. Foram levados para uma mansão na costa, fortaleza de vidro e concreto. Gustavo assinou pilhas de documentos, abrindo mão de tudo, enquanto advogados trabalhavam nos bastidores. Em 2 semanas, a notícia estourou. Reviravolta no caso Mendes, provas inocentam empresário. As acusações foram retiradas, a ordem de prisão revogada. O sequestro foi reclassificado como medida protetiva de emergência. Estavam livres, mas sem nada. Sem empresa, sem fortuna, apenas com liberdade e dinheiro da venda das ações que Ricardo depositou no exterior. Estamos livres, disse Gustavo, abraçando Patrícia na varanda, olhando o mar. Podemos ir para onde quisermos. Mas a paz durou pouco. Naquela noite, Ricardo apareceu. Não sorria. Trazia homens armados. Houve mudança nos planos, Gustavo, disse, servindo-se de vinho. Meus sócios acham que você sabe demais sobre as operações antigas. Coisas que podem comprometer o novo negócio. Gustavo se levantou, colocando-se entre os homens e Patrícia. O que significa isso? Significa que vocês não podem sair daqui. Nem você, nem sua namoradinha, nem os gêmeos. Vão ficar aqui sob nossa proteção para sempre. Era prisão de luxo. Tinham trocado celas da polícia por gaiola dourada. Gustavo olhou para Patrícia, viu o terror voltar. Sentiu raiva fria crescer. Tinha perdido tudo para salvá-los. E agora ia perder a liberdade de novo? Não. Ele olhou para a faca na mesa. Olhou a distância até Ricardo. Calculou as chances. Eram mínimas. Mas tinha Patrícia. E ela não era apenas babá. Tinha se tornado guerreira. Fez sinal sutil para ela, indicando a garrafa pesada ao seu alcance. Ela entendeu. A conexão entre eles era telepática. Sinto muito, Ricardo, disse Gustavo calmo, mas minha família não fica presa. Num movimento rápido, virou a mesa sobre Ricardo. Patrícia agarrou a garrafa e quebrou na cabeça do homem armado, com fúria que surpreendeu a todos. Gustavo lutou pela arma do outro. O tiro atingiu o teto de vidro, fazendo chover cacos. Foi luta brutal, desesperada. Gustavo conseguiu a arma, apontou para Ricardo, que tentava se levantar, sangrando. Não se mexam. Patrícia, pega os meninos! Ela correu para o quarto, pegou os dois chorando, voltou correndo. Vamos! Gritou Gustavo, empurrando Ricardo para dentro do armário, trancando a porta. Correram para a garagem, pegaram o carro de Ricardo, aceleraram o portão afora, derrubando a guarita. Estavam em fuga novamente. Mas agora não era a polícia. Eram criminosos profissionais. Dirigiram a noite toda trocando carros, usando habilidades aprendidas na primeira fuga. Mas dessa vez, Gustavo tinha plano. Eles querem que a gente suma ou morra, mas não vamos fazer nenhum nem outro. Vamos atacar. Atacar como? Tenho cópias dos documentos que assinei, provas de quem são eles. Se divulgar isso, o império deles cai. Guardei cópias digitais na nuvem antes de assinar. Pararam numa lan house. Gustavo acessou arquivos secretos. Preparou dossiê explosivo, enviou para a Polícia Federal, imprensa, Ministério Público. Apertou enviar com dedo trêmulo. Está feito. Agora é questão de tempo.
Mas ao saírem viram um carro preto na esquina, mesmo modelo dos homens de Ricardo. Tinham sido rastreados pelo celular que ele ligara por segundos. Corra! Entraram no carro, aceleraram. O carro preto veio atrás. Perseguição alucinante pelas ruas estreitas. Tiros foram disparados. Vidro traseiro estourou. Patrícia se jogou sobre os bebês, protegendo-os, sentindo cacos cortarem suas costas. Aguenta, Patrícia! Gritou Gustavo, fazendo curva fechada, quase capotando. Ele viu ponte à frente. Ponte velha sobre rio caudaloso. Segurem-se! Freou bruscamente no meio da ponte, atravessando o carro para bloquear. O carro dos perseguidores veio rápido demais, tentou desviar, bateu na mureta, ficou pendurado. Gustavo não esperou. Saiu do carro, puxou Patrícia e os meninos, correram para a mata. Ouviram o som do carro caindo no rio, seguido de explosão abafada. Embrenharam-se na mata, correndo até os pulmões queimarem. Encontraram cabana de pescador abandonada. Se esconderam, tremendo, feridos, mas vivos. Ficaram 2 dias ouvindo helicópteros sobrevoando. Não sabiam se eram da polícia ou dos bandidos. No 3º dia, silêncio voltou. Gustavo ligou o rádio velho à pilha. A notícia estava em todas as estações. Mega operação da Polícia Federal desmantela quadrilha internacional. Documentos enviados por empresário foragido foram cruciais. Tinham conseguido, tinham vencido, mas ainda eram foragidos. Precisamos nos entregar, disse Gustavo. Agora temos como negociar, temos provas, temos opinião pública a favor. Eles vão entender que fugimos para salvar nossas vidas. Patrícia assentiu, cansada de lutar. Vamos para casa. Caminharam até a estrada, pararam viatura da polícia rodoviária, se entregaram. A imagem de Gustavo e Patrícia descendo da viatura, sujos, feridos, com os bebês no colo, foi transmitida ao vivo para todo o país. Não foram algemados. Foram tratados como heróis trágicos. O julgamento foi evento do ano. Gustavo foi absolvido de todas as acusações. Patrícia foi absolvida da acusação de sequestro, com o juiz declarando que agiu em estado de necessidade para a proteção de incapazes. No dia em que saíram do tribunal, livres, multidão os esperava. Gustavo segurava Pedro, Patrícia segurava Paulo, pararam na escadaria. Acabou, disse ele. Estamos livres de verdade. Mas havia a última questão. O que eles eram agora? Ela devolveu Paulo para o colo dele, sentindo aperto no coração. Acho que agora o senhor vai precisar contratar babá nova, né? Alguém com ficha limpa, disse, tentando sorrir, olhos cheios de lágrimas. Ela se virou para ir embora, voltando para sua vida simples, achando que o conto de fadas tinha acabado. Gustavo entregou os bebês para a avó materna, que viera para o julgamento, correu atrás dela. Patrícia, espera! Ela parou, sem coragem de olhar para trás. Ele a alcançou, girou-a para ele. Você não vai a lugar nenhum. Você disse que amava esses meninos, disse que eles eram sua vida. E são, respondeu ela, chorando. Mas eu sou só a... Não ouse dizer que é só a empregada, interrompeu ele. Você é a mãe deles, de coração, de alma, de coragem. E você é a mulher que salvou minha vida, a mulher que eu amo. Patrícia olhou para ele, incrédula. Você me ama? Eu te amo desde o dia em que enfrentou aquele oficial de justiça. Te amo em cada quilômetro daquela fuga. Te amo na lama, no luxo, no perigo e na paz. Não existe vida para mim, nem para os meninos, sem você. Ele se ajoelhou ali mesmo, na frente das câmeras, na frente do mundo. Patrícia Soares, você aceita ser a mãe oficial do Pedro e do Paulo? Você aceita casar comigo? A multidão prendeu a respiração. Patrícia olhou para os meninos sorrindo no colo da avó. Olhou para Gustavo, o amor da sua vida. Eu aceito. O beijo deles foi capa de todas as revistas.
O casamento foi simples, no jardim do apartamento onde tudo começou. 6 meses depois, viviam a rotina doce de família feliz. Gustavo recuperou parte da empresa, mas trabalhava menos. Patrícia estudava pedagogia. Os meninos começavam a andar. Tudo parecia perfeito. Até aquela manhã. A campainha tocou. Patrícia foi atender com Paulo no colo. Um homem estranho na porta. Trazia envelope na mão. Dona Patrícia Mendes? Sim, sou eu. Tenho uma entrega. Remetente anônimo. Ela pegou o envelope, sentindo arrepio ruim. O homem foi embora. Abriu o envelope ali mesmo no corredor. Dentro, apenas uma foto. Foto tirada de longe, mostrando ela e Gustavo no parque com as crianças no dia anterior. Atrás da foto, frase escrita em letra cursiva elegante com tinta vermelha. A liberdade é uma ilusão. O jogo ainda não acabou. Ela deixou a foto cair, sangue sumindo do rosto. Gustavo apareceu na sala, sorrindo. Quem era o amor? Patrícia olhou para ele, o terror voltando a congelar suas veias, sabendo que o pesadelo estava recomeçando, mas agora o inimigo estava invisível e muito mais perto do que imaginavam. Gustavo, sussurrou, apontando para a foto no chão. Ele pegou a foto, leu a frase, o rosto empalideceu. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone da casa tocou. Um toque longo, estridente, que parecia grito de alerta. Gustavo atendeu, colocando no viva voz. Alô? Disse a voz tensa. Do outro lado, uma risada baixa, metálica, ecoou pela sala. Achou mesmo que podia derrubar a organização e sair ileso, Gustavo? Ricardo era só um peão. O rei agora está no tabuleiro e xeque-mate é questão de tempo. A linha ficou muda. Gustavo e Patrícia se olharam e, no silêncio daquele apartamento luxuoso, perceberam que a verdadeira guerra estava apenas começando. Eles voltaram, disse Gustavo com tom sombrio que Patrícia nunca havia ouvido antes. E dessa vez eles não querem dinheiro, eles querem vingança. A ligação caiu no silêncio mais pesado que Patrícia já havia sentido. Gustavo ainda segurava o telefone, os nós dos dedos brancos, enquanto a risada metálica do rei ecoava em suas mentes. Temos que sair daqui agora, disse ele, correndo para o quarto dos gêmeos. Patrícia o seguiu, pegando Pedro no colo enquanto Gustavo pegava Paulo. Para onde vamos dessa vez? Perguntou ela, a voz saindo mais calma do que esperava. Não sei ainda, mas não podemos ficar aqui. Eles correram para o quarto, encheram uma mochila com roupas das crianças, fraldas, mamadeiras. Era como se os últimos meses de paz nunca tivessem existido. Em 15 minutos, estavam na garagem, colocando os meninos nas cadeirinhas quando ouviram o elevador apitar no corredor. Gustavo olhou pelo vidro blindado da porta da garagem. 3 homens de terno preto caminhavam pelo corredor, direto para o apartamento deles. Saída de emergência, sussurrou ele. Pegaram a escada de incêndio, descendo 20 andares com as crianças no colo, o coração batendo descompassado. Pedro choramingava, confuso com a pressa. Calma, meu amor, murmurava Patrícia, tentando não transmitir o próprio pânico. É só um passeio. Chegaram à rua ofegantes, misturaram-se aos pedestres da avenida movimentada. Gustavo chamou um táxi, deu endereço de hotel barato na Zona Leste. Durante o trajeto, ficaram em silêncio, olhando pela janela traseira, procurando carros suspeitos. O hotel era sujo, com cheiro de mofo, mas era anônimo. Trancaram-se no quarto apertado, empurraram o guarda-roupa contra a porta. Não posso viver assim de novo, disse Patrícia, sentando na cama com os meninos. Fugindo, se escondendo, criando eles com medo. Eles merecem escola, amigos, vida normal. Gustavo parou de andar de um lado para o outro e a encarou. Então a gente não foge dessa vez. A gente luta. A gente acaba com eles antes que eles acabem com a gente. Como? Perguntou ela, ajeitando Paulo no colo. Eu ainda tenho contatos, ainda tenho provas guardadas. Vou procurar a procuradora Valéria.
aquela que me ajudou antes. Se alguém pode desmantelar essa organização de uma vez por todas, é ela. Era plano arriscado, mas era a única saída real. Naquela noite, enquanto os gêmeos dormiam entre eles na cama estreita, planejaram o contra-ataque. Gustavo tinha guardado cópias de documentos comprometedores, gravações de conversas, registros bancários, material suficiente para derrubar um império de corrupção. Na manhã seguinte, deixaram as crianças com a mãe de Gustavo. "Se algo acontecer comigo e com a Patrícia, cuida deles", pediu ele, segurando as mãos da senhora. "Promete." "Nada vai acontecer", respondeu a mãe, mas prometeu. O escritório da procuradora Valéria ficava num prédio antigo do centro. Quando entraram sem avisar, ela levantou os olhos dos papéis com surpresa. "Senhor Mendes, achei que estivesse fugindo." "Estava, mas cansei." Ele jogou um pendrive na mesa. "Aí tem tudo que a senhora precisa para acabar com essa organização. Nomes, provas, conexões, tudo." Valéria inseriu o pendrive no computador, começou a ler. A cada documento, seu rosto ficava mais tenso. Depois de 20 minutos, tirou os óculos. "Se eu aceitar isso, todos nós vamos virar alvos. Nossas vidas já estão em risco", disse Patrícia. "A diferença é que agora temos chance de acabar com quem nos ameaça." Valéria ficou em silêncio, pesando as opções. Finalmente assentiu. "Preciso de 48 horas para organizar a operação conjunta. Vocês têm algum lugar seguro?" "Não", admitiu Gustavo. "Então vão para minha casa de campo. Ninguém conhece esse lugar." Ela entregou as chaves. "Fica a 2 horas daqui. Não liguem celular, não façam contato. Em 2 dias, isso acaba." A casa era simples, mas confortável, escondida no meio de plantação de eucaliptos. Gustavo e Patrícia passaram aquelas 48 horas numa tensão insuportável, cada ruído fazendo o coração disparar. "Se sairmos disso vivos", disse Gustavo numa noite, "quero sair do país, recomeçar onde ninguém nos conheça." "Portugal", sugeriu ela, "sempre quis conhecer." "Então vamos para Portugal. Vida simples e feliz." No segundo dia, o telefone tocou. Era Valéria. "Está pronto. A operação começa em 2 horas. 53 mandados simultâneos. Vocês precisam vir para Brasília, ficar sob proteção até acabar." "Estamos indo", disse Gustavo. Mas quando desligou, ouviram motores. 3 SUVs pretos chegavam levantando poeira. "Como descobriram?", sussurrou Patrícia. "Não importa. Temos que sair." Correram para os fundos, pularam a cerca, entraram na plantação. Atrás deles, portas batendo, vozes gritando ordens. Correram entre as árvores altas, galhos arranhando o rosto, chão irregular fazendo tropeçar. Ouviram tiros, balas atingindo troncos, lascas voando. Correram até chegarem a uma estrada do outro lado. Um caminhão vinha vindo. Gustavo se jogou na frente, fazendo o motorista frear. "Por favor, nos ajuda! Estão tentando nos matar!" O caminhoneiro viu os homens armados saindo da plantação. "Entrem na carroceria!" Ficaram escondidos entre caixas de frutas enquanto o caminhão os levava para longe. O motorista os deixou numa rodoviária 50 quilômetros adiante. Pegaram ônibus para Brasília, sentaram no fundo, bonés escondendo os rostos. Quando chegaram, ligaram para Valéria de um orelhão. "A operação já começou! Venham para cá!" No prédio da Procuradoria era caos organizado, dezenas de procuradores coordenando prisões simultâneas. Telas mostravam detenções ao vivo de pessoas poderosas sendo algemadas. "Está funcionando", disse Valéria, os olhos brilhando. "Estamos derrubando a rede inteira." Gustavo e Patrícia assistiam de uma sala segura, abraçados, mal acreditando. Mas então uma tela mostrou algo que fez o sangue gelar. A casa da mãe de Gustavo, cercada por homens armados. A legenda dizia: "Reféns em situação de risco." "Meus filhos!" gritou Gustavo, levantando num pulo. "Eles pegaram meus filhos!"
Valéria correu para o telefone, gritou ordens para mandar equipe tática. Gustavo estava fora de si. Eu vou até lá. Deixa os profissionais lidarem. São meus filhos. Patrícia segurou o braço dele. Eu vou com você. Não, é perigoso demais. Eles são meus filhos também, disse ela, com voz que não aceitava discussão. Dirigiram em velocidade insana, furando sinais, ultrapassando pela contramão. A rua estava bloqueada por viaturas, atiradores nos telhados, negociador no megafone. Gustavo tentou passar, foi impedido. Meus filhos estão lá, deixe eu passar. Um comandante se aproximou. Sei quem você é, sei que são seus filhos. Mas se entrar agora, vai piorar. Esses homens estão desesperados. Então me deixa falar com eles. Eu me entrego em troca das crianças e da minha mãe. O comandante hesitou, mas viu a determinação. Do meu jeito, com colete, com escuta. Colocaram equipamento em Gustavo, colete à prova de balas, ponto no ouvido. Patrícia segurou o rosto dele. Você volta com eles. Promete. Prometo. Ele a beijou, desesperado. Depois caminhou para a casa. O negociador gritou. Gustavo Mendes está indo. Ele vai se entregar. A porta se abriu. Um homem apareceu, arma na mão. Manda ele vir sozinho. Qualquer movimento e eu mato a velha primeiro. Gustavo caminhou devagar, mãos para cima, coração na garganta. Entrou na casa. Sua mãe estava no sofá, pálida, mas inteira, segurando Pedro e Paulo. Os bebês choravam baixinho, assustados, mas ilesos. 3 homens armados cercavam eles. O líder, um sujeito de cicatriz no rosto, apontou a arma para Gustavo. Finalmente! Sabe quanto dinheiro você nos custou? Quantas vidas arruinou? Vidas de criminosos, respondeu Gustavo, mantendo a voz firme. Vocês destruíram minha vida primeiro. Destruíram? Riu o homem. Seus filhos vão pagar por cada um dos nossos que foi preso hoje. Ele apontou a arma para Pedro. O tempo parou. Gustavo viu o dedo começar a apertar o gatilho. Sem pensar, se jogou para frente, derrubando o homem. A arma disparou no teto. Foi luta brutal, os dois rolando pelo chão. Os outros apontaram as armas, mas não podiam atirar sem acertar o líder. A mãe aproveitou, levantou com os bebês e correu para o quarto, trancando-se. Gustavo lutava pela arma, sentindo a força do homem maior. Levou o soco, sentiu gosto de sangue. Mas pensou em Patrícia lá fora, nos filhos no quarto, e encontrou força que não sabia ter. Conseguiu a arma, apontou. Acabou. As janelas explodiram. Granadas de atordoamento encheram a sala de fumaça e luz cegante. A equipe tática invadiu, gritando ordens, imobilizando os criminosos em segundos. Gustavo largou a arma, correu para o quarto, arrombou a porta. Encontrou sua mãe abraçada com as crianças. Está tudo bem, mãe. Acabou de verdade. Pegou os meninos, sentiu o cheiro, o calor e chorou como nunca. Saiu da casa com os bebês. Encontrou Patrícia correndo, rompendo o bloqueio. Ela agarrou os filhos, beijou os rostinhos, verificou se estavam feridos. Estão bem, repetia Gustavo, abraçando os 3. A cena foi transmitida ao vivo. A família que enfrentou um império e sobreviveu. Nos dias seguintes foram heróis nacionais. Entrevistas, reportagens, ofertas de livros. Mas recusaram tudo. Queriam apenas paz. A organização foi completamente desmantelada. 147 prisões, incluindo senadores, governadores, um ministro. A vitória era definitiva. 2 meses depois, estavam em Lisboa. Apartamento pequeno, bairro tranquilo, longe dos holofotes. Gustavo abriu consultoria trabalhando de casa. Patrícia voltou a estudar pedagogia. Pedro e Paulo frequentavam creche, aprendendo português com sotaque engraçado. Vida simples, comum, maravilhosa. Numa tarde de sábado, caminhavam pelo Parque das Nações, os meninos correndo na frente, rindo, livres. Valeu a pena? Perguntou Gustavo, segurando a mão dela.
todo o sofrimento, toda a luta. Valeu chegar até aqui? Ela olhou para os filhos brincando sem preocupações, para o homem que amava ao lado, sentiu o sol no rosto e a paz no coração. Valeu cada segundo. Os anos passaram tranquilos. Pedro e Paulo cresceram fortes e saudáveis, falando português perfeito, fazendo amigos na escola. Gustavo prosperou na consultoria, mas sempre chegava cedo em casa. Patrícia se formou e conseguiu trabalho numa escola internacional. Numa noite especial, 3 anos depois da mudança, ela tinha novidade. Gustavo, preciso te contar uma coisa, disse ela, pegando a mão dele e colocando sobre a própria barriga. Estou grávida, de 2 meses. Ele ficou paralisado. Depois um sorriso enorme se abriu. Sério? Outro bebê? Uma menina, confirmou ela, rindo e chorando. Os meninos vão ter irmãzinha. Ele a abraçou forte, rodopiou com ela. É o recomeço completo. Mas o momento foi interrompido pelo choro de Pedro no quarto. Pesadelo de novo, suspirou ela, se levantando. Entrou no quarto, pegou Pedro no colo. Calma, meu amor, a mamãe está aqui. Sonhei com homens maus, disse o menino choroso. Homens maus não existem mais. Você está seguro. Ela cantou a música de ninar que sempre cantava. Sentiu Pedro relaxar. Quando voltou à sala, Gustavo puxou o assunto que evitavam. Você tem medo de que voltem? Que alguém venha atrás? Ela pensou. Tenho, sempre vou ter um pouco. Mas não vou deixar o medo controlar nossa vida. Lutamos demais para ter essa paz. Você é a mulher mais forte que conheço, disse ele admirado. Só sou mãe, e mãe faz o que precisa para proteger os filhos. Então somos 2, porque pai também faz. Os meses seguintes foram os mais felizes que já viveram. A barriga crescia, os meninos ficavam fascinados, colocando a mão para sentir chutar. Descobriram que era menina, decidiram chamar Helena. A vida em Lisboa era boa, fizeram amigos, os meninos tinham coleguinhas. Numa manhã de março, Patrícia entrou em trabalho de parto. Gustavo a levou para o hospital. Quando Helena nasceu, chorando forte e saudável, tudo fez sentido. Obrigado, disse ele, segurando a filhinha, olhando para Patrícia radiante. Por me dar essa família, por me salvar. Você me deu tudo, respondeu ela. Amor, filhos, vida que nem sabia que merecia. A vida seguiu seu ritmo doce. Helena crescia rápida, os meninos começaram escola, Patrícia se formou e conseguiu emprego. Gustavo expandiu a consultoria, mantendo equilíbrio família-trabalho. Eram apenas mais uma família feliz em Lisboa. Numa noite de dezembro, 5 anos depois, estavam reunidos na sala decorada para o Natal. Pedro e Paulo, agora com 6 anos, enfeitavam a árvore. Helena, com 4, dançava ao som das músicas. Conseguimos, disse Gustavo quase sussurrando. Construímos a família que sempre sonhamos. E vamos continuar conseguindo, respondeu ela. Porque somos fortes, nos amamos e nada vai tirar isso da gente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Gustavo pegou uma caixinha da gaveta. Sei que já somos casados, mas nunca tive chance de fazer direito. Ajoelhou-se, abriu a caixa revelando o anel simples, mas bonito. Patrícia, aceita continuar sendo minha esposa, companheira, melhor amiga pelo resto da vida? Ela riu e chorou. Aceito, hoje, amanhã e sempre. Ele colocou o anel, se beijaram ali, cercados por brinquedos e fotos de família. Os anos passaram. Pedro e Paulo viraram adolescentes inteligentes e bondosos. Helena cresceu criativa e determinada.
Gustavo e Patrícia envelheceram juntos, cabelos grisalhos, rugas de tanto sorrir, amor intacto. Nunca mais tiveram notícias da organização. Construíram vida nova, identidade nova, felicidade nova. Numa tarde de outono, já velhos, sentados no mesmo banco do Parque das Nações, onde caminhavam com os meninos pequenos, Patrícia apoiou a cabeça no ombro de Gustavo. Você se arrepende de alguma coisa? De nada, respondeu ele. Nem dos momentos ruins? Especialmente dos ruins, porque foram eles que nos tornaram quem somos, provaram que nosso amor era forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Ela entrelaçou os dedos enrugados com os dele. Então valeu a pena? Cada segundo, cada lágrima, cada batalha, porque me trouxe você, nossa família, essa vida, não trocaria por nada. O sol se punha sobre o rio Tejo, pintando o céu de laranja e rosa. Ali, naquele banco, dois sobreviventes que se tornaram amantes, pais, companheiros de vida, permaneceram em silêncio confortável, sabendo que haviam vencido não apenas a organização criminosa, mas principalmente o medo. Haviam conquistado o direito de serem felizes. Eu te amo, sussurrou Gustavo. Eu te amo mais, respondeu Patrícia sorrindo. Naquele momento perfeito, com o sol se pondo e a vida inteira pela frente, souberam que haviam encontrado o que sempre procuraram. Um lar, não em um lugar, mas um no outro. E quando as estrelas começaram a aparecer no céu de Lisboa, Gustavo segurou o rosto dela com as mãos trêmulas, mas firmes. Olhou nos olhos que o haviam salvado tantas vezes e disse com a certeza de quem conhecia o verdadeiro valor das coisas. Não foi o dinheiro, nem a sorte, nem o destino que nos trouxe até aqui, Patrícia. Foi você ter tido coragem de me amar quando o mundo inteiro me condenou, e eu ter aprendido que o maior império que um homem pode construir é uma família que vale a pena proteger. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.